Olá pessoal, meu nome é Diclei Henrique, nós estamos aqui para trabalhar com vocês a aula de número 18. Queremos, antes de mais nada, lembrar vocês aí, aos nossos alunos, quanto à importância de você realizar suas atividades, né, pelo Classroom e confirmar ali a sua presença. Quem não tiver como acessar o Classroom, pode entregar no colégio também. Muito bem. Hoje nós estamos aqui para falar dar continuidade sobre o estudo da corrente elétrica. No caso, intensificando a unidade da corrente elétrica em aparelhos. A importância desse estudo, pessoal, está em relação ao consumo de energia dos aparelhos e ao desempenho desses aparelhos, né? A importância de você conhecer bem a corrente elétrica. Nós temos aqui a unidade da corrente elétrica, né? Que é em homenagem ao grande físico André-Marie Ampère. Ele foi um físico francês que deu grandes contribuições para o estudo do eletromagnetismo, desculpa. Muito bem, aqui a unidade da corrente corresponde a 1 coulomb por segundos, que é igual a 1 ampere, né? Aqui nós temos um medidor de corrente elétrica. Medidor de corrente elétrica é chamado de amperímetro. Lembrando que existem outros aparelhinhos que medem também a corrente elétrica, como o multímetro, né, o galvanômetro. Né, no caso do multímetro, ele mede além da corrente a tensão, né, o galvanômetro é para pequenas correntes e também mede as tensões. Mas o específico mesmo para medir corrente elétrica é o amperímetro. Esse aqui é o alicate de amperímetro, né? No caso aqui nós temos a figura de uma lâmpada de LED, né? E a lâmpada de LED nós colocamos aqui porque é um exemplo bom para você comparar, nós vamos comparar depois, né? Do consumo de energia dela. Ela é bem mais baixo, né, do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes e também essas lâmpadas elas têm um funcionamento um pouquinho diferente, né, das fluorescentes, principalmente, né? A gente vai ver aqui no decorrer dos slides aqui. Muito bem. Aqui nós vamos ter o primeiro quiz da aula, né? E ele diz assim, qual o aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica? Galvanômetro, barômetro ou amperímetro? Nós vamos dar um tempinho para vocês aí responderem aí, bem rapidinho, né? E já voltamos aí.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do quiz, né? Então a pergunta era, qual o aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica? Nós temos a letra A, galvanômetro. O galvanômetro, ele mede, mas além da corrente, ele também mede a tensão, né? Ele mede correntes, curtas correntes, no caso. O barômetro é um outro aparelho, ele mede a pressão atmosférica. A resposta correta é a letra C. É o amperímetro, né? O amperímetro ele é específico para medir a intensidade da corrente elétrica. Bom, então nós vamos passar aqui ao estudo da resistência dos materiais. Para estudarmos esse assunto, nós temos que falar em duas coisas. A primeira delas é o comprimento e a espessura do fio, né? Então, quanto maior o comprimento de um fio, né? Quanto maior o comprimento dele, maior será a resistência à passagem de corrente elétrica. Por que que isso acontece? Porque o percurso, né, da corrente elétrica ao longo do fio, né, ele vai encontrar barreiras, né? Essas barreiras são as colisões que os elétrons dão com os átomos que compõem a substância do fio, no caso, o material do fio. Essas colisões, né, quanto maior o número de colisões, né, maior a resistência, né, dessa corrente elétrica do fio, né, a passagem da corrente elétrica, né. Então, no caso aqui, pessoal, eu pus aqui, se o caminho é longo, mais colisões acontecerão com os elétrons.
Aqui, ó, eu pus aqui duas coisas, a letra R e a letra L. A letra R é a resistência e a L é o comprimento do fio. Veja que eu pus aqui duas setas indicadas no sentido para cima, né? Ou seja, isso significa que é diretamente proporcional uma à outra, né? Quanto maior for o comprimento do fio, maior a resistência oferecida à passagem de corrente. Aqui embaixo, né, nós comparamos aqui a resistência à área de seção transversal, ou seja, a espessura do fio. Quanto maior for essa espessura, né, quanto maior for a área de secção transversal, menor será a resistência, né, no caso. Tá? Aqui nós temos a letra R e A, as duas setinhas em sentidos opostos, ou seja, inversamente proporcionais. Né? Então, para facilitar aqui o entendimento, quanto mais fino, né, for o fio, maior a resistência, e quanto mais grosso, menor a resistência. A outra questão que nós temos que levar em conta aqui é o fator chamado resistividade elétrica. Isso depende da composição, né, química dos átomos que compõem o fio, no caso, os elementos, né? E também das propriedades físicas do próprio material. Cada material tem um grau ali de resistividade diferente do outro, né? Os materiais com um índice menor de resistividade elétrica são os que conduzem mais corrente elétrica. É o caso dos metais, né? Os metais, né, que têm a menor condutividade elétrica. Desculpa, a menor resistividade elétrica. Então, aqui, ó, a grandeza física que altera a resistência dos materiais à sua resistividade elétrica. A resistividade está relacionada com a estrutura atômica e química das substâncias. Quanto maior a resistividade, maior é a resistência. E, por último, esse aqui é bem importante, né, porque os metais, né, são os condutores com mais baixa resistividade. Bom, aqui eu pus aqui o smartphone, a figura de um smartphone, porque ele é muito importante no estudo aqui dos componentes eletrônicos, né? Cada componente eletrônico ali do circuito dos smartphones, né, dentro de um circuito, tem vários componentes eletrônicos e todos eles oferecem resistência à passagem de corrente elétrica. Bom, nós vamos ver aqui, no caso dos transistores. Os transistores, eles diminuem, no caso, ali a corrente ou aumenta a corrente elétrica, né, no caso. Potencializa, no caso, né? Ou potencializa ou diminui. Ele é composto por 3 hastes aqui, né? Sendo que a primeira delas é o coletor, aqui uma base composta de um circuito elétrico, né, que regula através ali de uma leitura, né, mais assim relacionada a computadores ali, né, o código binário que chamamos, né, 0, 1 ali, né, então ele regula. E aqui nós temos o emissor, né, que é a saída da corrente, né. Então, na entrada ali, ele pode regular, né, ele recebe a corrente, aí ela é reprogramada e sai numa intensidade diferente aqui, esses transistores. Muito importantes aqui como no uso da fabricação de aparelhos eletroeletrônicos. O resistor, ele é utilizado também, tem 2 funções aqui dele. A mais conhecida deles é o próprio chuveiro, lá, né, as resistências elétricas, né, do chuveiro. Ele é usado para transformar energia elétrica em energia térmica, no caso, né, de calor. A segunda, né, a segunda função é impedir, né, no caso, bloquear a passagem de corrente elétrica dos aparelhos, né. No caso, esses resistores também são muito importantes, né, para não, dentro de um circuito, você não queimar o circuito, né, de repente você precisa fazer passar uma corrente ali num determinado setor do circuito com menor intensidade, né, isso evita de queimar o circuito, né, muito importante ali. No caso, ele é um semicondutor, é um semicondutor modificado, né? Um semicondutor, né? Ele está entre os condutores e os isolantes, né? Então, os semicondutores mudados, ele sofre uma
ele sofre uma modificação na própria estrutura ali, né, dos elétrons, ele deixa um elétron ali livre, né? Aí ele também tem várias faixas ali, né? Essas faixas aqui indicam a quantidade ali de ohms, né, que cada um ali tem, né? No caso, existe uma tabela de cores, né? Pelas cores, né, você pode quantificar o resistor. O outro componente eletrônico é o conhecido como capacitor. Esse capacitor, ele é também muito importante na eletrônica, né? Porque ele vai, no caso, ele vai fazer um trabalho ali de armazenamento de cargas elétricas. Ele armazena as cargas elétricas, né? Parecido com o que acontece com as pilhas, no caso. Só que as pilhas, ela é química, né? E o capacitor, ele é eletrônico, é um dispositivo eletrônico também, é composto de 2 pinos ali, né? 2 pinos, e dentro ali tem um circuitozinho. E por último temos o cabo transmissor, que são os fios, né? Esses fios, no caso, existem várias espessuras deles, né? Nós vamos falar depois aqui que nas residências, né? Nas residências eles têm um limite ali de espessura, né? Então, no caso, pessoal, a importância disso aqui nós entendermos que os componentes eletrônicos, eles criam resistência à corrente elétrica. Isso pode ser intencionalmente, como é o caso desses que eu mencionei para vocês, né? E no caso dos transistores e resistores, é chamado de impedância indutiva. E no caso dos capacitores, né? Reatância capacitiva. Ainda considerando aqui o estudo dos smartphones, né, eu pus aqui uma perguntinha aqui, ó. Quanto de corrente pode ser transmitida em 1 hora, né, no caso de um smartphone? A resposta é 0,00543 aqui, ó, 543 ampere, né? Isso corresponde a 5,43 miliampere. Lembrando que o mili, né, esse M aqui, equivale a 10 elevado a menos 3, ao expoente menos 3 ampere. Então, para facilitar, a gente usa o mili aqui, né? 5,43 miliampere. Vamos ver aqui, ó, interessante isso aqui, que se nós quisermos saber assim, quantas horas dura, né, uma carga ali da bateria, da corrente elétrica armazenada, das cargas elétricas estáticas ali da bateria, aí vai depender muito da quantidade, de quanto a pessoa usa o celular, né? Não dá para a gente saber assim, mas mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia, no modo standby, ele dura ali 607 horas, né? Isso corresponde a uma carga de 3.300 miliampere hora, né? Que é a mesma coisa que 3,3 ampere hora. Se nós dividirmos esse 3.300 por 607 horas, nós vamos obter aqui 5,43 miliampere, que é a resposta aqui, em 1 hora no caso, né? 1 hora de uso. Bom, aqui nós temos o primeiro exercício da nossa série de hoje, e diz assim: ao aumentarmos o comprimento de um resistor, sem variarmos outros parâmetros tais como área ou resistividade, espera-se que, alternativa A, a sua resistividade aumente, alternativa B, a sua resistência elétrica diminua, alternativa C, a sua resistividade diminua, alternativa D, a sua resistência elétrica aumente, e alternativa E, a sua condutividade aumente. Vamos dar um tempinho aí para vocês resolverem e já voltamos.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui na resolução do exercício. Só fazendo uma correçãozinha ali. Anteriormente eu havia falado do caso dos resistores, né, que era semicondutor. No caso, os transistores, né, que são os semicondutores, tá? Esses transistores, eu inverti ali, tá? Então, no caso, nós vamos fazer a correção, né, desse exercício. Ó, vou ler de novo, então. Ao aumentarmos o comprimento de um resistor, ao aumentarmos o comprimento, sem variarmos outros parâmetros, tais como área ou resistividade, né? Espera-se que a sua resistividade aumenta. Não, essa não está correta pelo seguinte, a resistividade, como eu havia comentado, é uma propriedade física dos materiais, né? Cada material tem isso aí não varia, varia de acordo com a composição do material. Então não depende nem do comprimento, nem da área da espessura do fio aqui, né? A letra B, a sua resistência elétrica diminua, né, no caso. Sua resistência elétrica diminua. No caso aqui, aumentando o fio, vai diminuir ou vai aumentar a resistência? Vai aumentar, né? Então está errada também. A letra C, a resistividade diminua, também não está errada pelo seguinte, a resistividade é uma propriedade física dos materiais associada a cada material. A resposta certa é que, ó, a sua resistência elétrica vai aumentar, né? O comprimento do fio aumentou, maior o número de choques de elétrons contra os átomos, né? Maior a resistência do fio. E a letra E, né? A condutividade aumenta, também não quer dizer nada aqui, essa alternativa está errada também, tá? Bom, aí nós vamos passar aqui, pessoal, para um segundo exercício, né? Esse segundo exercício, marque verdadeiro ou falso, para as proposições a seguir. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, né? A primeira aqui, ó, diz assim, a corrente elétrica sofre maior oposição à passagem em um fio fino, se comparado a um fio mais grosso. Então isso é falso, né? Por quê? A corrente elétrica, ela sofre maior oposição à passagem de um fio fino, né? Se for um fio fino, quanto menor a espessura do fio, maior oposição, maior a resistência. A segunda alternativa, a resistência elétrica de um fio não depende das características físicas e químicas do mesmo. Então essa alternativa é falsa, porque depende, né? Uma delas é a resistividade do fio, a outra é a espessura e o comprimento do fio. A próxima aqui, a corrente elétrica sofre maior oposição à passagem em um fio longo, se comparado a um fio mais curto. Essa está correta. Então a alternativa certa aqui é a letra C, F, F e V. Então agora nós vamos para o terceiro exercício da série, né? Antes de eu passar aqui para as questões, eu quero comentar aqui a respeito dessa questão aqui do chuveiro. Aqui nós temos um exemplo aqui de um chuveiro, né, com uma voltagem aqui de 220 volts, né? A fiação 4 milímetros de espessura e o disjuntor 30 ampere, né? 30 ampere. Bom, aqui, pessoal, deixa eu comentar aqui que nas residências, né, a espessura máxima de uma residência seria 10 milímetros de fio, né? Porque existem ali, além do chuveiro, existem vários outros aparelhos, né, eletrodomésticos ali, né? Então, tem várias espessuras de fio, né, conforme o caso ali da residência. Então, a máxima numa residência que suporte seria 10, né? 10 milímetros. Nos cabos, né, de transmissão, de linhas de transmissão, de grandes voltagens, né, que vem da usina até os centros de distribuição de energia, né, a espessura é bem maior, né, daí pode ser, existe até 19, 20 milímetros de espessura ali, né,
que são os cabos, né? Tem que ser maiores mesmo, né? Mais espessos, mais largos, tá? O chuveiro elétrico, no caso, ele é 220 volts, né? Ele tem assim a voltagem dele, né? Nós vamos ver lá na frente, isso aqui eu não vou entrar nesse assunto já, porque nós vamos ver que existe a primeira e a segunda lei de Ohm lá, que relaciona a resistência à corrente elétrica lá, né? Mas, então, nesses três casos aqui, o disjuntor. O que é o disjuntor? O disjuntor é aquela chave, né, que liga ou desliga conforme o peso ali da descarga elétrica, né, que está vindo para a residência ali, né, a intensidade ali, né. Se for muito intensa a passagem de corrente elétrica, o disjuntor vai interromper ali, porque periga até acontecer um acidente ali, pegar fogo e tal, né. Então, esses disjuntores são usados aí na rede elétrica das residências, né? Das empresas comerciais também tem, né? E geralmente aqui é 30 amperes o máximo dele, né? No caso aqui, pessoal, dessa questão diz assim, um site de venda de produtos apresenta-se o seguinte informativo para a instalação elétrica de um chuveiro elétrico e afirma-se que essas condições aqui que eu li para vocês aqui, né? 220, 4 milímetros e 30 amperes, o disjuntor. Afirmativa 1, a voltagem 220 volts, né? É a energia que chega ao chuveiro. Alternativa 2, a fiação 4 milímetros está relacionada com a medida máxima de espessura do fio. E a alternativa 3, 30 amperes é o máximo de corrente que pode passar no disjuntor. Então, está perguntando aqui, está correta ou estão corretas as afirmativas A, B, C ou D? Vamos dar um tempinho aqui para vocês resolverem, já voltamos já.
Então, pessoal, voltando aqui na resolução do exercício, vou ler aqui de novo a questão, né? Um site de venda de produtos apresenta-se o seguinte informativo para a instalação elétrica de um chuveiro elétrico. Afirma-se que, afirmativa A voltagem 220 é a energia que chega ao chuveiro? Não, a energia que chega ao chuveiro não tem nada a ver com o 220. O 220 é a diferença de potencial que existe ali na residência, no caso da rede elétrica. Afirmativa 2. A fiação 4 milímetros está relacionada com a medida máxima de espessura do fio? Não, a medida máxima que eu falei é 10 milímetros, né? Então, essa está incorreta. Afirmativa 3. 30 amperes, né, é o máximo de corrente que pode passar um disjuntor. Bom, essa está correta, tá? Então, está correta no caso, a afirmativa D, né? Apenas 30 amperes é o máximo de corrente que pode passar no disjuntor. Pessoal, e aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje e reforçando novamente aí, peço a vocês que façam as lições aí, né, no Classroom, e quem não puder também possa solicitar na própria escola o material, reforçando também que você tem que registrar a sua presença lá, tá? E esperamos assim na próxima aula a gente se encontrar aqui, tá? Tudo de bom para vocês, até!